Salve, salve, galera! É segunda-feira, segunda é diferente, segunda é de carnaval. Agora a coisa ficou séria. Bora pra cima, rapá. Olha só. Na composição de sua crônica... Legal. Vamos lá. Crônica. Texto composto em prosa. Texto que pertence ao gênero narrativo. Texto curto, focado numa situação do cotidiano. Texto híbrido, ou seja, que mescla uma dimensão informativa, típica do jornalismo, e uma dimensão artística, típica da literatura. Esse tipo de texto normalmente tem uma forte carga subjetiva, é narrado em primeira pessoa, apresenta, via de regra, diálogo com o leitor, que é uma forma de ganhar a confiança do leitor, de incluí-lo. E esse tipo de construção normalmente apresenta uma linguagem simples. A extensão, a simplificação são elementos que tornam a crônica um tipo de texto muito comum na contemporaneidade. Luiz Fernando Veríssimo, grande nome da pós-modernidade, lança mão dos seguintes procedimentos estilísticos que caracterizam a prosa madura do escritor Machado de Assis. Eita, meu amigo, quando fala desse homem, o grande Machadinho, era assim que ele era conhecido, rapaz, nas rodas influentes do RJ no século XIX, do Rio de Janeiro. O homem foi grande, influente, tinha muitos amigos no âmbito político e o maior escritor brasileiro de todos os tempos, um dos maiores da história da humanidade. Bem, a produção machadiana é complexa, tem duas fases, a fase imatura, em que ele tem influências do romantismo. Os textos destacáveis são Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva e a Garcia. E ele tem a fase da maturidade, que é a fase antirromântica, quando ele define o seu estilo realista. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú de Jacó, Memorial de Aires, essa é a parte mais importante. Pois bem, olhando aqui, veja só como é importante você pegar o conhecimento prévio. Escrevi em prosa, usava o gênero narrativo, texto curto, cotidiano, híbrido, um diálogo com o leitor. Esse era um subterfúgio que o Machado de Assis já fazia constantemente em suas narrativas, independente de ser uma crônica. Então, por exemplo, diálogo permanente com o leitor, digressão, metalinguagem, intertextualidade, o pessimismo extremo, que é o niilismo, a ironia dotada de humor, que é o sarcasmo, e o senso de mistério, o ocultismo, que são os enigmas, isso era muito comum na produção do autor. Pega a dica, tá? O Machado de Assis é um escritor realista. Este conteúdo é um conteúdo que normalmente se estuda basicamente pelo mês de maio, tá? Então você já está antecipando aqui, tendo uma noção sobre a produção do autor. Bem, conhecimento ajudaria enormemente. Esta ideia para um conto de terror é tão terrível que logo depois de tê-la me arrependi. Então vamos lá. Tem subjetividade, porque a narrativa é feita em primeira pessoa. Né? Tem diálogo com o leitor. Não é? E metalinguagem, de cara, né? Tendo em vista que o narrador está usando a obra para explicar a própria obra, motivação, de construção. Mas já estava tida, não adiantava mais. Você, leitor, demarcou aqui. No entanto, demarcou o diálogo. No entanto, tem uma escolha. Pode parar aqui, ou se poupar, ou ler até o fim e provavelmente nunca mais dormir. Caramba, estou ameaçador. Veja que decidiu continuar. Muito bem, vamos em frente. Talvez, posta no papel, a ideia perca um pouco do seu poder de susto. Mas não posso garantir nada. É assim. Um casal de velhos mora sozinho numa casa, já criaram os filhos, os netos já estão grandes, só lhes resta implicar um com o outro.
retoma com novo fervor a discussão antiga. Ela diz que ele ronca quando dorme, ele diz que é mentira, ronca, não ronca. Ele diz não ronca, comenta ela impaciente, como se falasse com uma terceira pessoa, mas não existe outra pessoa na casa, os filhos raramente visitam, os netos nunca, a empregada vem de manhã, faz o almoço, deixa o jantar feito e sai cedo, ficam os dois sozinhos. Eu deveria gravar nos seus roncos para te convencer, diz ela. E em seguida tem a ideia infeliz. É o que eu vou fazer esta noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar seus roncos. Diz o velho. Você, leitor, já deve estar sentindo o que vai acontecer. Pare de ler, leitor. Aqui faz uma advertência, né? Eu não posso parar de escrever. As ideias não podem ser desperdiçadas, mesmo que os custem amigos, a vida e o sono. Imagine se Shakespeare, isso é uma alusão a um intertexto, uma referência ao grande dramaturgo inglês, tivesse horrorizado com suas próprias ideias e deixado de escrevê-las por puro comedimento, para se controlar. Não que eu queira me comparar a Shakespeare. Shakespeare era bom, era bem mais magro. Teve que exercer este ofício, esta danação. Você, no entanto, não é obrigado a me acompanhar, leitor. Vá passear, vá tomar um sol, que está sendo irônico, né? E ao mesmo tempo debochado, então sarcástico. Uma das maneiras de controlar a demência solta no mundo é deixar os escritores falando sozinhos, exercendo sozinhos a sua profissão malsã, o seu vício solitário. Você ainda está lendo, você é pior do que eu, leitor. Você tinha escolha, você podia parar, eu não. Sozinhos, os velhos sozinhos na casa, os dois vão para a cama, quando o velho dorme, a velha liga o gravador, mas em poucos minutos a velha também dorme, o gravador fica ligado gravando, pouco depois a fita acaba, na manhã seguinte, certa de seu triunfo, a velha roda a fita, ouve-se alguns minutos de silêncio, depois alguém roncando, diz a velha feliz. Pouco depois ouve-se o ronco de outra pessoa, a velha também ronca, diz o velho vingativo. E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro. Uma voz sussurrando, leitor, uma voz indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de criança, a princípio por causa dos roncos. Não se distingue o que ela diz, mas aos poucos as palavras vão ficando claras. São duas vozes, é um diálogo sussurrando. Estão prontos? Não, acho que ainda não. Então vamos voltar amanhã. Muito bacana, Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, o que ele usou como procedimento de construção? Letra A, inclusão do leitor na narrativa e recurso à metalinguagem. Pode fechar a letra A. Estilo digressivo e discurso apoiado em argumentos científicos. Nós temos digressão, nós temos pausas no fluxo narrativo com o propósito de refletir sobre a própria obra, sobre a própria escrita. Mas não existe nenhum discurso apoiado em argumentos da ciência. Discurso socialmente engajado e recurso à intertextualidade. Não tem engajamento, seria a denúncia social. Tem intertextualidade, sim, uma alusão ao Shakespeare. Argumentação de teor moralizante. Interlocução explícita com o leitor. Não tem argumentação moralizante, não tem um tom moralizante. Tem interlocução explícita, sim, você, tu, né? Discurso de caráter místico, recurso sobrenatural. Não tem um discurso de caráter místico. Tem uma referência ao sobrenatural, há uma alusão a uma situação misteriosa de vozes que poderiam pairar por ali na gravação. Né? Então, desta forma, letra A é a nossa resposta. Valeu, galera! Salve, salve, galera! É segunda-feira e tem 2. PPL, cara, PPL 23, questão recente. No fragmento transcrito, ok, da dedicatória ao leitor, já lembro, ao leitor, né? De Memórias Póstumas de Brás Cubas, o autor serve-se da figura do narrador defunto para narrador defunto. O Brás Cubas é um defunto autor. É um defunto que, na condição especial de morto, virou autor. Então, vamos lá. Ele serve-se dessa condição para quê? Vamos lá. Que estenda, alusão, né? Intertexto. Confessasse haver escrito um dos seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. Admira e emociona. Então, Stendhal, isso é uma referência a um grande autor, e ele confessou que escreveu um livro para 100 pessoas. E o narrador, Brás Cubas, está dizendo que,
Isso é algo admirável, o cara escreveu apenas para 100 pessoas, é até emocionante. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, não tiver os seus leitores estendam, nem 50, nem 20, e quanto muito 10, talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de Sterne, aí nós temos outra alusão, ou de um Xavier de Maistre, outra alusão, não sei se ele metia algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado, morto, né? Escrevia com a pena da galhofa é a mofa, é o deboche, e a tinta da melancolia, tristeza. Então o texto é híbrido, ali numa dimensão de mistura entre o negativismo e o deboche, né? E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. O que vai sair desse livro? Acresce que a gente grave, séria, achará o livro umas aparências de puro romance. Ao passo que a gente frívola, medíocre, não achará nele o seu romance usual. Nossa, que porrada nos românticos. Ele aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. As colunas máximas da opinião quais são? A opinião dos sérios e dos medíocres. A sociedade, de uma forma geral, está sendo criticada aí, porque apresenta sempre essa dimensão dicotômica entre dois grupos que seriam aqueles donos da verdade que definiriam o que é bom ou ruim, né? E o livro, com a sua estrutura, ele não agradaria nem a gregos nem a troianos, né? Ele tem uma lógica muito particular. Ele é consequência de uma mescla de pessimismo com deboche, com sarcasmo, e a ideia de um cara que já morreu, né? Pois bem, então ele serve-se da figura do narrador defunto para, letra A, desqualificar o gênero romance. Tá errado. Não. Ele não desqualifica o gênero romance. Quando ele menciona romance, ele está se referindo ao romance folhetinesco, que era construído pelo Zé de Alencar e pelos escritores do romantismo brasileiro. Forma literária a qual Machado de Assis pouco se dedicou. Aí é pior ainda, ele se dedicou bastante. Suas obras-primas são romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas, inclusive. Ressaltar a inverossimilhança dos fatos narrados, confrontados com a realidade da burguesia carioca. Não. Porque, embora seja inimaginável um defunto escrever, ao se valer desse defunto, ele está fazendo uma análise da vida em sociedade. Ele está morto, mas está olhando para os vivos. Então, o propósito não foi gerar inverossimilhança. Criticar a sociedade burguesa brasileira da época, valendo-se do uso da terceira pessoa. Está errado. Primeira pessoa. Não. Sobrepor a tinta da melancolia ao aspecto humorístico, de modo a valorizar o tom sóbrio. Peraí, se é humorístico não é sóbrio, né? Sóbrio é sério. Temática realista típica dos romances burgueses brasileiros. Está errado. O romance burguês brasileiro é um romance romântico, então você pode esquecer, está tudo embaralhado aí. Fazer intromissões na narrativa, com toda certeza. Sim. Introduzindo pausas no relato durante as quais estabelece com o leitor um diálogo total, um tom sarcástico e provocativo. Ele se vale desse defunto autor, e a gente percebe isso logo no prefácio, na apresentação, com a intenção de conversar com o leitor. E por quê? Porque o leitor não estava preparado para um texto tão diferente. O leitor da época era romântico, estava habituado com narrativas simples, estava habituado com narrativas que tematizavam o amor, que apresentavam um final feliz. Então, como ele traz uma narrativa diferente, com intencionalidade crítica, ele sente a necessidade de conversar. E ele quer provocar, porque ele consegue fazer uma crítica muito sutil, porque é nesse tom provocativo, de ironia e de sarcasmo. Então, ao constituir esse narrador-personagem numa condição excepcional de defunto, ele consegue chamar a atenção do leitor e consegue, em algumas circunstâncias, na conversa com o leitor e apresentando o seu propósito narrativo.
A resposta, portanto, letra E. Valeu, galera! Salve, salve, galera! Chegamos ao item 3. Leia os seguintes textos de Machado de Assis. Não leia, tá bom? Não faça isso. Seja rebelde. Por que não? Porque você precisa saber a razão pela qual você vai ler, né? Vamos lá. Beleza? No texto 3, tá bom, tá ótimo. Ao analisar a interioridade de Palha, análise psicológica, o narrador descobre no pensamento oculto do negociante. Eita! Esse narrador é onisciente. Por quê? Porque a onisciência é uma capacidade superior e divina e ocorre quando o narrador conhece profundamente o personagem. É um pensamento oculto. Só um narrador onisciente pode dar conta. Então, vamos lá, né? Suave mare magno, lembra-me que em certo dia, na rua ao sol de verão, envenenado morria um pobre cão. Arfava, espumava e ria de um riso espúrio e bufão. Ventre e perna sacudia na convulsão. Nenhum curioso passava sem se deter silencioso, junto ao cão que ia morrer, como se lhe desse gozo ver padecer. É realmente um poema chocante, impactante, porque mostra o sadismo dos indivíduos que passavam e viam o cachorro morrendo. O cachorro envenenado, ele morre de maneira gradual e penosa. Ele tem convulsões e as pessoas paravam e ficavam olhando. E o eu lírico diz que elas tinham um certo gozo, um certo prazer. O sadismo é uma patologia mental, é uma doença mental que as pessoas acometidas acabam por revelar através do prazer com o sofrimento alheio. Algo que, lamentavelmente, parece ser cada dia mais corriqueiro na sociedade odierna. Então, veja só. Vamos ao texto 2. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista e que o melhor modo de apreciar o chicote é tê-lo o cabo na mão. Caramba! Como é que é o nome disso aí, professor? Isso é relativação de padrões éticos. Como assim, professor? Não, porque, veja só, a violência numa sociedade civilizada anda muito longe de ser algo tolerável. A ética, ela determina que não haja tais comportamentos. Então, o que nós observamos aqui é uma fala antiética, segundo a qual as coisas ou a opinião sobre elas variam de acordo com o ângulo de visão, ou seja, com as circunstâncias. Então, o que é certo ou errado é relativo. Se, por exemplo, você está apanhando com o chicote é para você uma coisa ruim. Mas se você está batendo, é uma coisa boa. Absurdo. Nós temos aí mais uma reflexão sobre a conduta humana. Neste caso, nós temos aqui uma falha de caráter sendo denunciada. Vamos ao texto 3. Sofia soltou um grito de horror e acordou. Tinha ao pé do leito da cama o marido. Que foi? Perguntou ele. Respirou Sofia. Gritei, não gritei? Sonhei que estavam matando você. Palha é aqui que nos interessa. O narrador onisciente vai revelar algo oculto. Ficou emocionado, enternecido, emocionado. De ternura, a vê-la feito padecer por ele, ainda que em sonhos. Então ele ficou emocionado ao perceber que ela sofreu com o sofrimento dele, ainda que em sonhos. Encheu de piedade, mas de uma piedade gostosa. Peraí. Piedade gostosa? Então é uma pena que deu a ele prazer.
um sentimento particular, sadismo, né? Íntimo, profundo, que o faria desejar a outros. Não, peraí. Realmente ele está ficando feliz com o sofrimento alheio, para que o assassinassem aos olhos dela e para que ela gritasse angustiada, convulsa, cheia de dor e de pavor. Então ele fica feliz com o sofrimento dela. E por que ele fica feliz com o sofrimento dela? Porque o sofrimento dela foi ocasionado pelo medo dela de que ele morresse. Então, o que nós observamos é que ele alimenta dois sentimentos íntimos, que são revelados pelo narrador onisciente. Um é o amor próprio. Ele é cheio de amor próprio, em si mesmado, né? A vaidade dele é perceber que ela ficou mal com a possibilidade dele morrer. Então, assim. E o outro é que ele vê prazer no próprio sofrimento. Quer dizer, ele tem dois prazeres. Ele tem um prazer pelo sentimento dela de cuidado em relação a ele e, ao mesmo tempo, pelo sofrimento dela. Pois bem, a ternura que lhe inspira a mulher, capaz de toda abnegação. Na verdade, não é esse o sentimento, não. Não é uma ternura que inspira a mulher, não. A mulher não é a mulher. Não. A ternura nele foi gerada pelo sofrimento dela. Tá? Não é por ela, naturalmente ou espontaneamente, como afirma a alternativa. Por ser uma pessoa abnegada, dedicada a ele. A piedade que lhe causa a mulher, a quem só guarda desprezo. Não há possibilidade de verificar isso no texto. A vaidade que beira o sadismo, sim, ao ver a mulher sofrer por ele. Opa! O gozo vingativo, não. E que a mulher o traiu, não. O remorso do infiel, pois ela trai a mulher com Maria Benedita, também não. Então é essa vaidade excessiva pelo fato dela sofrer com a possibilidade dele ter morrido. Essa vaidade que beira a uma condição sádica, porque ele tem tanta vontade de vê-la sofrer novamente que chega a ser um prazer pelo sofrimento do outro. A resposta, portanto, letra C. Salve, salve, galera! Chegamos ao item 4. Se liga! Leia o trecho inicial de uma crônica de Machado de Assis, publicada originalmente em 17/7/1892. Não leia, paciência. Para o cronista, a viúva... Então nós vamos ler uma crônica, narrativa curta, centrada em uma situação do cotidiano, que tem como protagonista uma viúva. Vamos lá. Né? Lembrando que Machado de Assis é um escritor realista, então seu posicionamento, de regra, é um posicionamento crítico em relação ao comportamento humano. Né? Um dia desta semana, farto de vendavais, naufrágios, boatos, mentiras, polêmicas, farto de ver como se decompõem os homens, acionistas e diretores, importadores industriais, farto de mim, de ti, de todos, de um tumulto sem vida, de um silêncio sem inquietação, peguei de uma página de anúncios e disse comigo: eia, passemos em revista as procuras e ofertas, caixeiros desempregados, pianos, magnésios, sabonetes, oficiais de barbeiro, casas para alugar, amas de leite, cobradores, coqueluche, hipotecas, professores, tosses crônicas, o meu espírito estendendo e juntando as mãos e os braços, como fazem os nadadores, que caem do alto, mergulhou por uma coluna abaixo. Quando voltou à tona, trazia entre os dedos esta pérola. Uma viúva interessante, distinta, de boa família, independente de meios, deseja encontrar por esposo um homem de meia idade, sério, instruído também com meios de vida, que esteja como ela, cansado de viver só. Resposta por carta ao escritório desta folha com as iniciais MR, anunciando o fim, a fim de ser procurada esta carta. Gentil viúva, eu não sou o homem que procuras, mas desejava ver-te, ou quando menos possuir o teu retrato, porque tu não és qualquer pessoa. Tu vales alguma coisa mais que o comum das mulheres. Ai de quem está só, dizem as sagradas letras, mas não foi a religião que te inspirou este anúncio, nem motivo teológico, nem metafísico. Positivo também não, porque o positivismo é infenso às segundas núpcias. Que foi então, senão a triste, longa e aborrecida experiência
não queres amar, estás cansada de viver só. E a cláusula de ser esposo, outro aborrecido, farto de solidão, mostra que tu não queres enganar nem sacrificar ninguém. Ficam desde já excluídos os sonhadores, os que amem o mistério e procuram justamente esta ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida. Que não pedes um diálogo de amor, é claro, desde que imponhas a cláusula da meia-idade, zona em que as paixões arrefecem, onde as flores vão perdendo a cor púrpura e o vício eterno. Não há de ser um naufrágio à espera de uma tábua de salvação, pois que exiges que também possua. E há de ser instruído para encher com as coisas do espírito as longas noites do coração e contassem as mãos presas a tomada de Constantinopla. Viúva dos meus pecados, quem és tu que sabes tanto? O teu anúncio lembra a carta de certo capitão da guarda de Nero. Tem muitas alusões aqui, né? Muita intertextualidade. Rico, interessante, aborrecido como tu, escreveu um dia ao grave Sêneca, o estoico, né? Perguntando-lhe como se havia de curar do tédio que sentia. Explicava-se por figura. Não é a tempestade que me aflige, é um enjoo do mar. Viúva minha, o que tu queres realmente não é um marido, é um remédio contra um enjoo. Vês que a travessia ainda é longa, porque a tua idade está entre 32 e 38 anos. O mar é agitado, o navio joga muito. Precisas de um preparado para matar esse mal cruel indefinível. Não te contentas com o remédio de Sêneca, que era justamente a solidão, a vida retirada, em que a alma acha tudo o seu sossego. Tu já provaste esse preparado. Não te fez nada, tanto tentas outro, mas que quer menos um companheiro que uma companhia. Queres menos um companheiro que uma companhia. Então nós temos aqui, na leitura da crônica, duas passagens capitais. Uma viúva interessante, distinta de boa família, independente de meios, ou seja, interessante, bonita, boa família, com boa condição financeira, deseja encontrar por esposo um homem de meia idade, sério, instruído, e também com meios de vida, que esteja com ela cansado de viver. Só. Então, que esteja como ela. Então, o que leva a viúva para o fato de estar cansada de ficar sozinha, né? E a outra passagem é: tu já provaste este preparado, não te fez nada, de Sêneca, que seria o conselho de buscar a solitude. Tentas outro, mas queres menos um companheiro que uma companhia. Então, o que você quer não é necessariamente um companheiro, mas alguém que te faça companhia. Não é necessariamente um namorado, um amante, não. É alguém que possa te acompanhar, ou seja, tirá-la da solidão. Para o cronista, a viúva ainda não se mostra preparada para um novo relacionamento. Totalmente, ela quer, desejosa, já experimentou a solidão e não gostou. Revela sobretudo o receio de se mostrar uma velha vulnerável. Não tem receio nenhum. Revela sobretudo o receio de passar o restante da vida sozinha. Aí sim. A grande motivação é não ficar só. Procura um novo companheiro que a faça perder o medo de amar. Que é isso? Não. Que a faça sair da solidão. Ainda não encontrou ao longo da vida um amor verdadeiro. Ela não busca um amor verdadeiro. Ela não busca um companheiro. Ela busca uma companhia simplesmente. Nada de amor, e sim alguém para ficar do lado dela. É só para não ficar sozinha. Sendo assim, a resposta é a letra C. Valeu, galera! Salve, salve, galera! Vamos fechar essa segundaça. O autor-personagem, óbvio, bacana demais, decidiu iniciar sua narrativa pelo fim, pois analepse ocorre quando você vai construir uma narrativa e começa ela pelo final. É contar a história de vida de alguém e começa pelo fim. Autor-personagem, né? Então, o que nós temos aí é um narrador-personagem que se auto-intitula autor da obra. É interessante lembrar que a teoria literária nos ensina que o autor tem existência real e o narrador existência ficcional. São pessoas diferentes, portanto, um existe concretamente e o outro apenas no âmbito da arte. O detalhe é que, no caso aqui, se você observar a fonte de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador-personagem, que é o protagonista, o Brás Cubas, ele se auto-intitula o autor. O verdadeiro autor é o Machado de Assis. Mas o Brás Cubas se auto-intitula o autor de sua biografia. Estaria ele construindo sua biografia após a morte. Ele é um defunto autor. Bem, e por que ele resolveu começar pelo final? Vamos lá.
Algum tempo hesitei, ou seja, fiquei em dúvida, se devia abrir essas memórias pelo princípio e pelo fim. Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Veja que nós já temos aqui metalinguagem, porque nós temos o autor defunto falando sobre a construção da própria obra, usando a obra para explicá-la. Suposto o uso vulgar, ou seja, o uso romântico, começaram pelo início, o nascimento, duas considerações levaram a adotar diferente método. E quais foram? A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, ou seja, um autor que morreu, mas um defunto autor, ou seja, um morto que depois virou autor. Para quem acampa, que é o sepulcro, virou outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo, ou seja, seria algo inovador. Moisés, isso é uma alusão à Bíblia, que também contou sua morte, não após no introito, mas no cabo, não após no início, mas no fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco, alusão aos 5 primeiros livros da Bíblia. Em tom provocativo, o narrador faz uma correlação ou comparação entre o seu escrito, que segundo ele é mais galante, é mais novo, é diferente, e a Bíblia, porque ele está provocando o leitor romântico, que era um burguês cristão católico, e considerava a Bíblia o melhor texto. E ele está dizendo que o livro dele é melhor do que a Bíblia, ele está insinuando isso. Então, por que ele resolveu começar pelo fim? Segundo ele, por duas razões. A primeira é que ele não é um autor defunto, ele é um defunto que virou autor. E a segunda é porque o seu texto ficaria mais novo, mais bonito, mais interessante, ou seja, seria algo inovador e revolucionário. Pois todos gostam de ouvir sobre a morte de alguém? Não. O escritor que é escritor sempre faz da mesma forma, é loucura, ele quer inovar. É como um princípio de narrativa, de jeito nenhum. Ninguém tinha feito isso antes, seguramente. A história de terror é loucura. A resposta, portanto, letra D. Valeu, galera!